Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 4, na página 86. Vamos falar agora do rei Frederico II e os anabatistas. Bom, contextualizando no tópico anterior, nós vimos que esse imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele organizou uma cruzada, ok, para ele, de uma certa maneira, ter um apoio do Papa, porque o Papa tinha ficado chateado com ele, porque ele não enviou soldados na Quinta Cruzada. E o Papa, na época, já excomungou ele. Então ele organizou a Sexta Cruzada. Só que a Sexta Cruzada, Sexta Guerra Santa, quando ele chegou lá, os muçulmanos não queriam mais guerra, então os muçulmanos fizeram uma proposta de paz, ele aceitou, o Papa não gostou e excomungou ele de novo. Bom, agora, quando ele volta para a Europa, o que ele vai fazer para tentar se redimir por ele ter deixado o Papa chateado? O Papa acabou excomungando ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, então, atender ao pedido que o Papa já vinha fazendo, ok? Para eles perseguirem os anabatistas, ok? O Papa já vinha ameaçando os reis, principalmente o Papa Inocêncio III, o Papa anterior, né? Ele já vinha ameaçando os reis. E agora ele vai, então, atender a esse pedido do Papa, vai aumentar a perseguição aos anabatistas, tá bom? Bom, eu coloquei aí uma citação para vocês de um historiador que publicou o livro O Espelho dos Mártires, John Foxe. Ele nos diz o seguinte: em 1244, o imperador Frederico II se declarou amigo e protetor de todos os inquisidores e que publicou esses cruéis editos. Então, preste atenção. Ele, querendo agradar o Papa e atender ao Papa, que estava colocando uma exigência para que os reis ajudassem na perseguição às igrejas anabatistas, que eles chamam de hereges, né? Então ele falou, esses inquisidores que eles vêm para... lembre-se, né? Inquisidor, o que significa? Aquele que vai interrogar, que vai dizer, olha, pode queimar porque é culpado, ou então não é culpado, né? Então, os dois editos que ele publicou, o primeiro diz que todos os hereges que persistissem em sua obstinação fossem queimados. E segundo, que todos os hereges que se arrependessem fossem encarcerados por toda a vida. Ou seja, se eles torturassem um anabatista, né, que eles chamam de hereges, e ele acabasse se arrependendo e fazendo uma confissão de fé católica, às vezes depois de horas de tortura, usando ferro quente, tinha pessoas que não aguentavam, né? Algo pior do que o Império Romano. Então, tinha alguns que não suportavam. Então, nesse caso, ele iria ser encarcerado para o resto da vida, iria viver, mas seria encarcerado para o resto da vida. O livro prossegue. Este zelo do imperador em favor dos inquisidores católicos, remissão surgiu por causa de uma história que se havia propagado por toda a Europa, de que tinha a intenção de renunciar ao catolicismo e fazer-se maometano. Por isso o imperador tentou, por meio de um fanatismo extremado, contradizer a patranha e mostrar, mediante sua crueldade, adesão ao papado. Ou seja, como ele tinha feito negócio com os muçulmanos, com os árabes, e ele admirou a cultura árabe, que na verdade era mais avançada, muito mais avançada que da Europa. A Europa estava atrasada por causa da Igreja Católica, ok? Que impedia a leitura de filósofos, e até de cientistas e até da Bíblia. Então a Europa estava muito atrasada. Por ele ter
simpatizar da cultura árabe, ele foi acusado de estar se convertendo à religião deles, né, a religião maometana ou islâmica, ok? E então que ele falou, olha, eu vou mostrar para vocês que não, esses anabatistas aí que o Papa está perseguindo, eu vou aumentar a perseguição deles, vou publicar 2 éditos contra eles, ou seja, para mostrar que eu sou católico, eu vou mostrar que eu sou mau, né? Foi isso que ele fez, infelizmente, né? Bom, ele prossegue. Na Inquisição, uma defesa vale bem pouco para um preso, porque uma mera suspeita é considerada como suficiente causa de condenação. E quanto maior for sua riqueza, tanto maior será seu perigo. A parte mais importante das crueldades dos inquisidores se deve à sua sagacidade. Destroem as vidas para possuírem as riquezas e, sob pretensão de zelo pela religião, saqueiam as pessoas que odeiam. Bom, aqui ele ainda está tratando de outro problema, esse historiador. Eles perseguiam e matavam os cristãos, mas eles também, para conseguir um determinado recurso, eles sabiam, mesmo um católico que tinha muitos bens, acusava ele de herege. E o inquisidor chegou lá e acusou ele de herege, ele ia ser morto. As autoridades não podiam falar nada, porque o Papa ameaçava eles. Então o que ele está dizendo aqui é que ele fazia o seguinte, eles perseguiam os cristãos, mas se eles chegassem num lugar, não tivesse um cristão anabatista, mas tem um católico ali que tem muitas posses. Então ele acusava aquele católico de heresia e tomava os bens dele, ok? Eu estou falando porque fora dos anabatistas todo mundo era católico, todo mundo era obrigado a ser católico. Então se isso não está ocorrendo com um anabatista, está ocorrendo com outro católico. Nessa parte da Europa, né? O comentário prossegue. A um preso da Inquisição, nunca lhe é permitido ver o rosto de seu acusador, nem os das testemunhas em sua contra, senão que se toma todos os métodos de ameaças e torturas para obrigá-los a acusar-se a si mesmo e, por este meio, corroborar suas evidências. Se não assentir plenamente à jurisdição da Inquisição, se proclama vingança contra todos aqueles que a coloquem em dúvida, caso resistirem a alguém de seus oficiais. Todos os que se opõem a ele sofrerão com uma certeza quase total por tal temeridade. A máxima da Inquisição é infundir terror e pavor aos que têm sob seu poder para levá-los a obedecer. Bom, lembrando, isso aqui é um historiador lá do século XV, XVI, John Fox, que ele conta essas histórias comprovadas por outras fontes também, e ele diz o seguinte, o inquisidor chegava no local, eles colocavam o terror nas pessoas. Né? Se tivesse um herege ali, significava que viria doença, que Deus enviaria castigo para aquela região. Se já teve uma doença, a culpa é desses hereges, nós temos que matá-los. Ou então, se teve um inverno, teve período que teve inverno muito longo e muito forte na Europa, né? A culpa seria desses que a Igreja Católica chama de hereges. O comentário prossegue. O berço nobre, a estirpe ou os empregos eminentes não constituem proteção frente a seus rigores, e os mais humildes oficiais da Inquisição podem fazer tremer os mais altos dignatários. Por quê? Ele chegava num local, se eles criassem dificuldade para o inquisidor, quer dizer, esse conde, esse príncipe, fosse o que fosse, ele seria ameaçado de ser excomungado. E lembre-se, o homem ser excomungado, ele era abandonado pelos que o serviam. Isso aconteceu com o imperador. O imperador, por mais de uma vez, e agora nós estamos estudando a história do imperador Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico,
os príncipes que estavam com ele na Sexta Cruzada abandonaram ele porque ele foi excomungado. Bom, então aqui um inquisidor também, ele tinha ordem para excomungar. Se ele excomungasse alguém, ele também tirava a obrigação do cidadão de dar voto de confiança, né? De servir aquele rei. Ele não precisa mais jurar fidelidade àquele príncipe, àquele líder. Tudo isso era tirado no momento da excomunhão. Então as pessoas viviam oprimidas. Exatamente o que o Apocalipse diz, que ela estava sentada sobre os governos da terra. Os governos da terra, no caso o Império Romano, agora o Sacro Império Romano Germânico, a Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica estava sentada sobre eles, ou seja, dominava eles. Essa religião da Babilônia, que é a Igreja Católica, ela nós estamos vendo exatamente ela dominando os reis. E dominando de uma maneira, dizendo, se você não me ajudar a matar as igrejas anabatistas, eu vou excomungar todos vocês. O historiador prossegue. Quando a pessoa acusada é condenada ou duramente açoitada, violentamente torturada, enviada às galeras ou condenada à morte, em todo caso lhe são confiscados os bens. Depois do juízo, se leva a cabo uma procissão que se dirige ao lugar da execução, cerimônia que se chama auto de fé, né? Relatado nesse livro de John Foxe, escrito lá no século XVI ainda. Então, o que ocorre? Observe, irmãos, como ocorria a Inquisição, né? Chamavam de auto de fé, eles faziam uma procissão, tudo aquilo ali que eles diziam que era para adorar o Deus deles. Para adorar o Deus deles, e eles então diziam, nós temos que matar essa pessoa aqui porque ela é um herege. Qual é a heresia deles? Era rejeitar o batismo de recém-nascido. As igrejas, que eles chamam essas igrejas de valdenses, mas na verdade são uma série de igrejas anabatistas, ou seja, que não aceitavam o batismo de recém-nascido católico. Então, esses, teoricamente, valdenses, isso é comprovado na história. Eles não aceitavam o batismo de recém-nascido. E a Igreja Católica dizia que isso era um crime de morte. A Inquisição está acontecendo por causa disso. Bom, aqui eu estou contando a Inquisição em relação aos cristãos. Essa mesma Inquisição, ela persegue os judeus também. Os judeus, não dá para nós tratarmos das duas histórias, mas os judeus, nesse mesmo período, eu contei alguns exemplos, né? Contei o exemplo do rabino que teve as mãos cortadas por não aceitar o Jesus católico. Então a Inquisição estava atacando para todo lado.